Nesse vídeo eu vou te dar um tutorial completo com um passo a passo de como fazer banners profissionais para sua loja, mesmo que você seja um iniciante e não saiba absolutamente nada de design. E ainda de bônus, eu vou te ensinar como é que você vai criar um mascote 3D 100% personalizado para sua loja. Eu vou te ensinar qual a melhor forma de fazer uma logo profissional para sua loja, escolher um nome que de fato vai te ajudar ao invés de te atrapalhar. E de bônus, eu ainda vou te ensinar a criar um mascote em 3D de forma exclusiva para sua loja, tá? Então você vai ter um mascote 3D 100% personalizado, que só você vai ter e ninguém mais vai conseguir te copiar. Eu ainda vou te ensinar a desenvolver uma logo profissional, tá? Você mesmo vai desenvolver uma logo profissional bem legal que vai te ajudar a aumentar a taxa de conversão da sua loja, vai passar um profissionalismo para os clientes sem você ter que gastar nada para isso. Além disso, eu ainda vou te ajudar a selecionar o nome que você vai utilizar para sua loja e no final desse vídeo eu vou te mostrar a ferramenta que eu utilizo para poder fazer todos os designs da minha loja, os banners, os criativos, as publicações do Instagram e tudo de arte que eu preciso para o meu site eu faço nessa ferramenta e eu vou te mostrar ela, como é que você consegue utilizá-la de forma 100% gratuita e aí sim você vai atingir um nível de profissionalismo muito alto, a taxa de conversão da sua loja vai aumentar bastante, sem dúvida nenhuma, e sem precisar gastar, né, que é o mais importante nesse início da nossa operação. Meu nome é Rafael Botrel, eu vivo de loja online há mais ou menos 4 anos, já trabalhei com todos os modelos de logística para loja online que vocês podem imaginar, então fabricação própria, estoque próprio e principalmente dropshipping nos últimos anos. Eu tenho 23 anos, sou formado em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mas eu basicamente joguei meu diploma no lixo aí para poder viver de loja online. Essa parte dos mascotes em 3D que eu comentei ali durante os bônus não é o principal motivo pelo qual você abriu esse vídeo, provavelmente você está até aqui para aprender como fazer banners profissionais para sua loja e você vai aprender isso, mas essa questão dos mascotes é uma implementação muito bacana que provavelmente vai te ajudar a ter resultados ainda melhores nesses banners aí da sua loja e algo que tem ajudado muitas lojas, não só de dropshipping como e-commerce de forma geral aí, a ter uma identificação muito maior com o cliente e gerar emoções positivas ali de acordo com o nicho que você está vendendo. Lembrando que esses mascotes eles podem ser utilizados não só para os seus banners, como também, por exemplo, para o seu Instagram, para você ter uma comunicação ali um pouco mais descontraída no seu Instagram, para você poder colocar nos seus anúncios, para você poder, por exemplo, fazer landing pages personalizadas ali para cada produto com os seus mascotes, mas tem que tomar um cuidado que isso não é o ideal para todas as lojas, tá? Então agora a gente vai partir aqui para o compartilhamento de tela, onde primeiro eu vou te mostrar como é que você vai decidir então para qual lado você vai caminhar, qual é o posicionamento mais adequado ali de acordo com a marca que você está pensando em construir e depois a gente de fato coloca a mão na massa e começamos a produzir tudo junto. E aí pessoal, como eu vinha comentando com vocês, essas aqui são alguns exemplos de grandes marcas que optaram, né, por ir por esse caminho de criar um personagem para aumentar, né, a identificação dos públicos com as marcas e também melhorar um pouco esse processo de humanização. Cada dia que passa as pessoas preferem comprar de pessoas do que de grandes marcas, então esse processo de criar um personagem é uma tentativa também de humanizar a marca. Enquanto eu falo, vou pedir para o editor colocar alguns exemplos aí na tela, mas da Magalu, provavelmente só de falar vocês já lembram qual que é a personagem da Magazine Luiza. Ponto Frio sempre foi aquele pinguim, agora eles deram uma abreviada na marca para ponto, mas continua sendo pinguim. Casas Bahia também tem um personagem muito marcante. Sadia, aquele galinho, MM, Elma Chips, Kabum, inclusive, que é uma marca até um pouco mais famosa, né? Se eu colocar aqui, ó, Kabum mascote, é como se fosse aquele ninja, não sei, é um ladrão ninja, na verdade, talvez um samurai, não sei, mas só de bater o olho nesse carinha aqui, eu pelo menos já consigo falar que é um personagem da Kabum. Isso porque ele sempre tá nas propagandas, nos banners que eles utilizam, etc. Então já gerou uma identificação, pelo menos comigo. Deixa aí nos comentários se você lembra de algumas outras marcas que utilizam personagens e eu não coloquei aqui. E além disso, pessoal, ainda tem algumas lojas de drop que eu trouxe aqui para poder ajudar nessa ilustração aqui de lojas que também utilizaram essa estratégia de criação de personagens, de mascotes para poder construir ali um posicionamento legal, um pouco mais divertido, de forma com que o cliente se sentisse melhor ali no site e ainda passa um profissionalismo muito legal porque os mascotes são bonitos, eles são bem elaborados. A primeira delas aqui, ó, é a Poloro Express, que é uma loja que não dá para falar que é uma loja genérica, é uma loja de dropshipping que tem aí um nicho
definido, no caso são produtos para crianças ali, mas dentro desse nicho de produtos para crianças, tem produtos que são direcionados para saúde, outros produtos que são direcionados, por exemplo, para brincar aqui, são produtos para diversão. É uma loja que não é um nicho tão estrito assim, é um pouco mais amplo, mas vocês podem ver que o posicionamento deles é bem legal no sentido de utilizar esse ursinho aqui em toda a identidade visual. Então todos os banners têm alguns ursinhos, as páginas de categorias também são ilustradas por ursinhos polares, né, no caso, e tem a ver com o nome também da marca. E se você for analisar aqui, ó, nesse último O, tem duas orelhinhas aqui que nos lembram também, de alguma forma, o urso polar. E eles usam e abusam disso aqui, né? Então todos os banners, todas as ilustrações do site, eles colocam isso, inclusive na embalagem dos produtos, nesses banners aqui de Fale Comigo, né? Fale Conosco, no caso, eles até dão um nome pro ursinho, que é o polaco aqui, ó, Fale com o polaco. Então isso acaba gerando um posicionamento muito interessante para eles. Um outro exemplo que eu peguei aqui é a Izat Express, do Mohamed Izat, que é o nome do dono dessa loja aqui. E vocês podem ver que eles utilizam uma estratégia semelhante. No caso não é um animal, né? No caso eles utilizam uma mulher aqui em 3D, uma moça, que é até similar um pouco do que é a Magalu, né? Então ela tá aqui, ela tá nesse banner principal aqui. Se a gente for passeando pela loja, a gente consegue também encontrar ela mais vezes em outros banners, em outros formatos. Isso também é legal, gera um posicionamento bacana e é algo que vocês podem avaliar se faz sentido para a loja de vocês. Só que é muito importante que vocês tomem um cuidado aí em relação a isso, porque vai depender muito do nicho que você for trabalhar, né? Então, nessas lojas que eu mostrei aqui, ou são lojas mais genéricas, mais amplas, ou elas pegam, por exemplo, um nicho de um público mais infantil e etc. Então, se você quer aí trabalhar com relógios masculinos, por exemplo, acessórios masculinos, você não vai colocar um urso polar nos seus banners, né? Porque isso vai causar o efeito contrário, provavelmente. Em vez de você se identificar com o público, você vai estar repelindo o público ali de alguma forma. Olha só, se a gente abrir aqui essa parte de posicionamento, a gente tem que ficar ligado na hora de elaborar o banner em respeitar a identidade visual que a gente criou para nossa marca. Ou seja, assim como a Poloro, eu vou até utilizar a Poloro aqui novamente para a gente poder visualizar isso que eu estou falando aqui agora, que é o seguinte: nos banners a gente precisa respeitar as cores da marca. Então no caso aqui, ó, fica bem claro que a cor deles é esse azul mais claro aqui, esse azul mais vivo, e todos os banners eles estão utilizando as mesmas cores, né? A mesma paleta de cores da marca aí como um todo, que é um azul mais claro, um azul mais escuro e o branco principalmente. E outra coisa que é legal de analisar aqui é a fonte, ó. A fonte que eles utilizam nos banners do site deles é provavelmente a mesma fonte que está aqui, ó. Deixa eu até verificar aqui, ó. Eu não vou conseguir dar um Ctrl C para poder ver exatamente qual que é o nome da fonte, mas eu tenho quase certeza que é a mesma fonte que eles utilizam no website, é a fonte que eles estão utilizando no banner. Por mais que 99% dos clientes eles não sabem bater o olho nisso aqui e falar que é a mesma fonte ou que é uma fonte parecida, no subconsciente do cliente ele consegue entender que tudo isso aqui faz parte de uma mesma empresa. Então os anúncios ali, eles vão estar utilizando a mesma identidade visual, as mesmas cores, as mesmas fontes. Depois o cara cai, após clicar em um anúncio, ele cai aqui, por exemplo, na página de um produto. Então ele vai ver que tudo aquilo conversa com as coisas que ele viu anteriormente. Depois, ao partir para o próximo passo, que é o passo do checkout, por exemplo, essa regra vai se manter. Ó, o carrinho aqui, a mesma identidade visual. Agora a gente vai para o checkout, vocês podem ver que mesma fonte, mesmas cores, então tudo faz parte de uma empresa só, de uma coisa só, não fica aquela coisa desconexa, uma peça publicitária e outra, que aí fica aparecendo para o cliente que é algo que não é muito profissional, que o cara pegou uma foto daqui, pegou um produto dali, juntou tudo e está criando uma loja ali. E isso, mesmo que o cliente não saiba dizer, não saiba explicar que é isso que está acontecendo, no subconsciente dele isso vai gerar uma série de objeções. E uma dica que eu tenho para dar para vocês, que é algo muito bom, é utilizar logos mais simples, tá, pessoal? Vocês não precisam se preocupar no início em fazer logos extremamente elaboradas, tá? Se a gente for ver, vocês pensam aí nas maiores marcas do mercado hoje, elas usam logos simples. Se a gente pegar até essas marcas grandes aqui, ó, que eu tinha separado para vocês, até a própria Ponto Frio, né? Vamos entrar aqui no Ponto Frio para a gente ver a logo que eles estão utilizando atualmente. Antigamente, né, a Ponto Frio chamava Ponto Frio, agora é só ponto, e basicamente a logo é um texto aqui, o nome deles escrito com uma fontezinha um pouco mais estilizada, e aqui, ó, 2 pontinhos e um triângulozinho laranja que vai representar de alguma forma o pinguim. Então, por que você imagina que eles fizeram essa reciclagem aqui
Deixa eu colocar aqui, ó, ponto frio versus ponto, antes e depois. Provavelmente eu vou conseguir achar alguma imagem aqui, ó. Olha como é que era a logo antes. Era uma logo um pouco mais elaborada, tinha um pinguim e tal, e agora eles deram uma resumida no nome e também deram uma resumida aqui na parte artística e deixaram ela um pouco mais minimalista. Por que que esse processo aconteceu, não só para essa marca como para várias outras? Porque os tempos modernos chegaram, as coisas estão evoluindo, as pessoas estão se apegando mais a coisas mais simples, a coisas menores, mais rápidas e fáceis de conseguir identificar. Inclusive, algo que eu sofri durante muito tempo é que eu tinha uma marca, que eu crescia essa marca com um nome longo, e eu vi que a partir de um certo momento os clientes mesmo começaram a inventar um apelido para a marca, para não ter que falar o nome da loja por completo, porque era um nome grande e basicamente é mais fácil, né, você falar um nome mais curto. Então o que eu aprendi hoje é que a melhor opção é você criar um nome de 2 ou no máximo 3 sílabas, tá? Magalu aqui 3 sílabas, ponto, agora são só 2 sílabas, Sadia 2 sílabas, Kabum 2 sílabas, e vocês podem pensar em várias outras marcas aí grandes que estão optando por isso também, como por exemplo Shopify, como por exemplo a Hotmart, a Kiwify no caso são 3 sílabas, mas é uma dica que eu dou para vocês: o nome não precisa explicar a empresa, tá? O nome não precisa cumprir essa função de explicar a empresa, isso você vai fazer nas demais peças publicitárias. E aí, uma ideia, um insight legal é pedir ao ChatGPT explicar, explique a ideia da loja para o ChatGPT e peça 50 ideias de nomes com 2 sílabas. Pessoal, essa regra aqui, essa dica aqui é infalível, tá? Se vocês aplicarem isso aqui e pedirem para o ChatGPT, ele vai te dar 50 ideias de nomes, levando em consideração o nicho da sua loja e tal. E eu duvido que você não vai gostar de pelo menos 3 ou 4 desses nomes aqui. Então, é algo que só disso aqui que eu falei já valeu o like, tá? Então, se você gostou dessa dica, se você vai fazer isso aqui no ChatGPT, deixe seu like aí. E basicamente, essa parte a gente finalizou. Último ponto que a gente precisa analisar antes de fato colocar a mão na massa e começar a produzir os nossos banners é o tipo de banner que você vai optar na sua loja, de acordo com o tipo de loja que você tem. Então, se você tem uma loja genérica, ou se você tem uma loja de pets, se você tem uma loja para crianças, se você tem uma loja de roupas, o tipo do posicionamento, as imagens que você vai utilizar são diferentes, tá? Então você precisa tomar bastante cuidado em relação a isso. Não é só criar as mesmas coisas ali, copiar de outras lojas, independente do nicho que você tá, que não vai funcionar. Por exemplo, algumas grandes marcas aqui, ó, a Calvin Klein, se a gente entrar no site deles, a gente vai ver que eles não têm banners que são extremamente elaborados aí, bem personalizados, com muito design, nem nada disso. Basicamente o que a gente consegue encontrar aqui é uma imagem, tá? Uma imagem com texto, e esse texto aqui nem tá na imagem, esse texto aqui ele foi criado no próprio construtor de temas, que inclusive daqui a pouco eu mostro para vocês como é que vai fazer, mas basicamente se você já assistiu alguma aula de personalização de Shopify aqui dentro, você já entendeu como é que faz esse processo. Vou mostrar aqui outras lojas, por exemplo, no caso da Use Reserva. Nesse caso aqui da Use Reserva, vocês podem ver que eles até colocam uma personalizaçãozinha aqui no banner que é feita no Photoshop, por exemplo. Ou pode ser feito no Canva também, mas provavelmente é feito no Photoshop. Mas é uma personalização bem simples. No mais aqui, o destaque principal é uma foto bem legal aqui que foi produzida por eles. E aqui só tem um texto bem tranquilo aqui, inclusive utilizando a mesma fonte, que é a fonte original aqui da reserva. Uma sub-headline que a gente chama aqui, que é um texto que vem abaixo da headline principal. E aqui um botãozinho que quando clica no banner ele vai nos redirecionar aqui para a coleção que está sendo apresentado aqui nessa imagem. E aí, se a gente passear pelo site, vocês vão ver vários banners. Isso aqui, na verdade, são as capas de categorias dessa coleção, que são exatamente nesse mesmo formato. São banners bem simples, no sentido de que o ponto principal aqui é a imagem e não o design em si do banner. Então, se você vai trabalhar em uma loja dessa aqui, o que você precisa investir em ter boas imagens, tá? Você pode produzir boas imagens ou conseguir boas imagens aí na internet afora, mas basicamente a parte da edição em si do banner, ela é bem simples, tá? Eu consigo fazer isso aqui com vocês no Canva em segundos. Se a gente tiver uma imagem dessa qualidade aqui, a gente consegue ter um banner profissional do nível de uma marca grande como essa aqui, que é a Minimal Club, do nível da Reserva, do nível da Insider. Vou entrar nessa loja aqui, ó, que é a Use End, que é uma loja de roupas fitness. E vocês podem ver aqui também, é uma loja bem grande, tá? Inclusive uma das maiores do Brasil no nicho de roupas fitness. E é o mesmo esquema, ó. As fotos legais aqui, desenvolvidas em estúdio.
e a parte que está editada aqui no banner, basicamente uma palavra com uma fonte, uma outra palavra maior destacada com uma outra fonte, e aqui embaixo um botãozinho. Nada que você não consiga fazer no Canva, tá? Aqui mesma coisa, até que tem um pouco mais de texto aqui, nem sei se eu gosto tanto disso. Esse aqui, mesma ideia, só que no caso é um GIF, tá? Você inclusive consegue colocar banners como GIFs também na loja de vocês, que é o caso desse aqui. Também se você entrar hoje no site da Insider, vocês vão ver que eles gostam de utilizar GIFs ao invés de banners, mas se a gente passear aqui pelo site, ó, é esse mesmo esquema. Então são banners que dá pra gente chamar de minimalista. Agora, se você está trabalhando, por exemplo, com uma loja que é um pouco mais animada, que é um pouco mais descontraída, que faz sentido você ter banners mais elaborados, você vai precisar de ir por outro caminho, que é, por exemplo, esses dois caminhos que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o caso da Beleza Brasileira, que é uma loja que vende aqui cremes de skincare, de cuidados com a pele, principalmente direcionados para mulheres, e por conta disso, por ter um posicionamento um pouco mais descontraído, os banners são mais elaborados. Mas também nada muito difícil, nada que não dê para fazer de forma fácil ali no Canva mesmo, sem gastar dinheiro nenhum. Mas vocês podem ver aqui de forma geral, aqui comparando com as coisas que a gente viu anteriormente, os banners são de fato mais elaborados. Enquanto isso eu vou vendo esse outro aqui, ó, Beleza na Web, que também é um site para mulheres, de produtos de beleza e etc. Vocês podem ver que eles são um pouco mais elaborados, são um pouco mais coloridos aqui, isso faz sentido com a marca, tá? Então, de fato eles tomaram esse cuidado, mas não é nada muito complexo também, então vocês vão ver que no final desse vídeo vocês vão saber como é que vocês conseguem fazer banners aqui nesse nível de qualidade sem muita dificuldade. Deixa eu diminuir aqui a minha imagem, que a gente vai conseguir passar aqui, ó, entre os banners. Basicamente todos eles conversam, tá, entre eles, então tá padronizado aqui de certa forma, só que eles têm argumentos diferentes, estão destacando coisas diferentes, mas no geral são mais estilizados aqui dos que a gente estava vendo anteriormente. Basicamente é isso, tá? Agora, primeiro passo vai ser a gente elaborar, então, fazer essa elaboração inicial do nosso mascote 3D, e depois a gente passa para poder criar os banners, tanto esses banners mais descontraídos quanto os banners mais sérios. Show, galera? Então vamos para essa primeira parte aqui inicial de criação dos personagens, dos mascotes em 3D. Tem várias inteligências artificiais que podem fazer isso para nós, inclusive ChatGPT 4 é uma delas, só que é pago. O Leonardo.io é outra, que é gratuita e dá para utilizar, mas hoje eu quero mostrar para vocês aqui essa inteligência artificial chamada Copilot, que é basicamente copiloto da Microsoft, então ela é 100% gratuita. Vocês têm 15 ou 14 créditos aí para utilizar por dia, eu acredito que ele zera todo dia, mas caso acabe, você também consegue tranquilamente criar uma outra conta e utilizar mais 15 créditos no mesmo dia, tá? É muito tranquilo de usar. Eu fiz um prompt aqui inicial só para poder fazer os primeiros testes com vocês aqui. E vou deixar esse prompt inclusive nos comentários aí fixado, então você consegue utilizar esse mesmo prompt e fazer as adaptações para sua ideia, para sua loja. Mas nesse caso aqui eu pensei em desenvolver, por exemplo, um mascote para ser utilizado em uma loja de pets, tá? Uma loja que vende produtos aí para cachorros, gatos, etc. Então o que eu pedi para ele aqui em inglês? Pedi para ele criar um husky siberiano amigável, utilizando o estilo de ilustração da Pixar, que é aquela empresa que fez o Toy Story, carros, Up, vocês conhecem a Pixar, né? Então eles têm um estilo legal de ilustração, segurando uma sacolinha de compras na mão, tá? E aí depois eu reforcei que ele vai ser utilizado como um mascote de uma loja e que é para utilizar um modelo 3D com um background neutro. Aqui nesse caso eu quero que ele me entregue com um background neutro, porque a ideia é remover esse background aqui para poder colocar no nosso banner, na nossa identidade visual. Isso aqui, beleza, galera, eu fiz com o husky siberiano porque, sei lá, eu queria ter uma loja aqui de pets, por exemplo. Agora, se você quer ter uma loja um pouco mais descontraída aí para crianças, você pode fazer isso, por exemplo, com uma criança. Você pode pedir ele para criar tudo isso aqui com fotos de um bebê, por exemplo. A única coisa que você vai ter um pouco mais de dificuldade é que cada vez que você gerar um prompt aqui, ele vai criar coisas originais. Então, o ideal é que você dê mais características para que ele gere várias versões de uma coisa, de um resultado parecido ali com o personagem principal ali da sua loja, para que você não coloque aí um bebê de um jeito em um banner, um bebê de outro jeito completamente diferente em outro banner. Então nesse caso aqui, como eu falei que é um husky siberiano, normalmente o husky ele vai ter essas cores aqui. Então ele tem todos os resultados praticamente: olho claro, a pele cinza e um branquinho aqui internamente. Então se eu pedir ele para ficar gerando husky aqui por várias e várias vezes, ele vai gerar vários huskies diferentes.
Como é que eu fiz a tradução aqui? Basicamente eu utilizei esse tradutor, que eu gosto de utilizar, que é o DeepL, mas basicamente vocês podem utilizar no Google Tradutor também, qualquer coisa. Você escreve aqui o prompt em português e ele vai te gerar o prompt em inglês do outro lado. Então se eu quisesse, por exemplo, ao invés de fazer com o Husky siberiano, eu vou fazer uma loja genérica que vai vender produtos aqui no Brasil e eu quero fazer de um animal brasileiro. Então vou pesquisar aqui animais brasileiros típicos aqui que são famosos no Brasil. Vou ver se algum deles aqui faz sentido de eu poder utilizar para poder criar o banner. Boto cor-de-rosa, acredito que não vai ficar muito legal. Mico-leão dourado talvez seria uma boa opção, então eu posso pedir aqui, ó, dar um Ctrl+C no mico-leão dourado. Em vez de utilizar aqui, por exemplo, o Husky siberiano, eu vou colocar criar um mico-leão dourado, Golden Lyle Tamarin, que é a tradução em inglês. Dou um Ctrl+C aqui na tradução dele. Vou jogar aqui, Ctrl+V, clico em Create. Vamos ver qual que vai ser o resultado. Não sei se ele tem boas referências aí do mico-leão dourado por ser um animal brasileiro. Mas você poderia fazer, por exemplo, com um bicho preguiça. Você poderia fazer, por exemplo, com uma arara azul, que é um animal bem famoso aqui na fauna brasileira. Você poderia... Aqui, a arara azul até apareceu... a onça pintada, depender. Você vai ter que pensar aí no que faz sentido para poder te ajudar aí no posicionamento da sua loja, tá? Lembrando que se você for ter uma loja um pouco mais séria, já pula para a parte do vídeo em que a gente vai fazer os banners. Ó, aqui ele gerou aqui algumas opções de mico-leão dourado e eu não gostei tanto, então eu vou voltar para o Husky siberiano para a gente poder fazer de fato os nossos banners lá no nosso no Canva, né? E aí, pessoal, é o seguinte, eu criei algumas variações de banners aqui até para mostrar já alguma coisa pronta para vocês, para ajudar vocês a entender como é que eu faço esse processo para as minhas lojas. E aí, como a gente estava utilizando o Husky siberiano de exemplo, eu resolvi simular aqui como se eu estivesse criando os banners para uma loja de pets, tá? Então, qual que é a estratégia aqui? Eu vim aqui no Canva e fui colocando as minhas imagenzinhas nos templates já pré-prontos que o Canva nos entrega, tá? Vou mostrar para vocês então como é que a gente pega esses templates pré-prontos e como é que eu fiz a estruturação dessas imagens aqui que elas estão aqui. Ficou bonitinho, até me diverti um pouco fazendo, demorei meia horinha aqui para poder fazer esse processo. E é basicamente o seguinte, o primeiro cuidado que vocês têm que tomar é vir aqui na Shopify, dentro da aba de edição de temas. Essa aqui inclusive é uma loja que eu utilizei como exemplo em alguns outros vídeos aqui do canal para te ajudar a criar sua loja, criar seu tema e etc. Eu tô aqui dentro do tema Warehouse, eu vou vir aqui dentro dessa seção de Slideshow, depois Slide, para poder pegar então quais que são as especificações de tamanho de banner que eu tenho que criar na minha loja. Então, ó, o banner desktop, que é o que vai aparecer para quem acessar no computador, tem essas especificações aqui, ó, 1800 de largura por 600 de altura em pixels, tá? O mobile já é totalmente diferente, 750 por 1100, que é o que vai aparecer quando as pessoas entrarem no site aqui pelo celular e quando entrarem pelo desktop vai aparecer uma outra imagem. Normalmente a gente pega a mesma imagem e adapta ela para as duas especificações. Lembrando que a principal é do mobile, tá? 90% do tráfego aí para sua loja provavelmente vai vir pelo celular. Então o que eu fiz? Utilizando o Copilot aqui que eu mostrei para vocês, eu fiz vários cachorrinhos aqui de Husky siberiano, com sacolinha, fiz um com filhinho aqui, outro utilizando o celular. Esse aqui, por exemplo, com um headset para poder utilizar naquele banner em que a gente fala do atendimento, e fui baixando todos eles. Então eu baixei vários, fui no Canva. Ao ir no Canva aqui, uma coisa que você precisa fazer para poder já pegar as especificações corretas do seu banner é já criar um design colocando esse mesmo formato que a gente viu aqui na Shopify. Como é que faz isso? Vocês vão vir aqui, vocês vão clicar em criar um design e em vez de escolher um design padrão, vocês vão vir em tamanho personalizado. E aí já coloca aqui, ó, 1800 por 600, não é isso? Beleza, já vai criar vai abrir uma nova guia. Já aproveita, no mesmo momento já cria o do mobile, 750 por 1100. Ó, no caso aqui o do mobile é 1100 de altura, tá? E 750 de largura. Eu, como eu estava comentando com vocês, já criei os dois, então eu tô com a versão mobile aqui e com a versão desktop também, e fui brincando aqui na versão desktop. Vocês podem ver que já vieram alguns resultados legais aqui. Como é que eu fiz isso? Eu basicamente fiz o download das imagens que estavam lá no Copilot, ó, elas vêm desse jeito aqui, com fundo. Eu consigo utilizar o próprio Canva, clico aqui em editar foto e clico nessa funcionalidade aqui de removedor de fundo e ele já automaticamente tira o fundo para mim. Só que essa é uma funcionalidade do Canva Pro, tá?
assim como várias outras de melhorar a qualidade da imagem, expansão mágica, uma outra aqui que eu utilizei, por exemplo, para poder fazer um mockup da loja. Caso vocês queiram ter acesso ao Canva Pro, ao ChatGPT 4 e outras ferramentas aí de dropshipping que são muito interessantes, só clicar no primeiro link da descrição aí, que é um link de um rateio que você consegue ter acesso a essas ferramentas profissionais de forma bem barata. Tá? Mas caso contrário, não quer ter acesso, você quer fazer de forma gratuita mesmo, você pode vir aqui no Remove BG, que é um site chamado remove.bg, e aí você sobe qualquer imagem aqui, ó. Você fez o download da sua imagem lá no Copilot, igual eu fiz, você vai subir uma imagem aqui, você joga ela pra cá e ele já vai remover automaticamente o fundo dela pra você. A única coisa que você precisa fazer é fazer o download dela e jogar lá dentro do Canva também, você vai ter o mesmo resultado. Então aqui, ó, qual que foi a ideia? Eu vim aqui em Design, tá? A partir do momento que eu criar essas abas aqui de edição com essas especificações de tamanho que eu falei para vocês, que são especificações de banners, aqui nesse canto esquerdo já vão vir várias ideias já de banners pré-prontos aqui para lojas. Inclusive, caso vocês queiram, por exemplo, ter acesso a um banner que fala de frete, você escreve frete. Caso vocês queiram pesquisar, por exemplo, Shopify, vão aparecer vários banners aqui de lojas Shopify. Se você quiser vir pesquisar e-commerce, vão aparecer mais uma cacetada de ideias aqui, mas sem pesquisar nada já vão aparecer ideias excelentes. Inclusive, ó, esse aqui que eu fiz, esse aqui, ó, basicamente eu peguei essa ideia aqui, ó. Então vocês podem ver que é exatamente a mesma coisa. Vou adicionar uma nova página aqui pra gente deixar um do lado do outro, ó. Vocês podem ver que é a mesma coisa, eu só mudei as cores, passei para a cor da minha loja, coloquei na fonte da minha loja, que é a Poppins, tirei esse camaradinho aqui, coloquei o meu cachorrinho, que eu fiz lá no Copilot, troquei o texto e pronto, já está um banner pré-pronto aqui. A única coisa que eu precisaria fazer agora é adaptar ele para ele ficar legal aqui também na versão mobile. Inclusive, até deixei pronto aqui também para mostrar para vocês que a maior parte dos templates, ó, esse aqui é um template, né? Esse aqui de frete grátis é um outro template que eu deixei aqui sem editar. A única coisa que eu fiz foi vir aqui, escolher ele, ó, e pronto, ele já aparece aqui. Você não precisa nem substituir, caso ele já estava aqui, né? Se você pesquisar o nome desse mesmo template lá dentro do mobile, ó, então eu tô aqui nos designs mobile, eu vou vir aqui pesquisar frete, vai aparecer exatamente o mesmo, só que já adaptado. Então você consegue só fazer o upload dele aqui para sua área de trabalho também, muda as cores, muda a fonte, muda os textos, troca as imagens aqui. Você poderia, por exemplo, colocar a imagem de um cachorrinho, etc. Já vai ficar bem adaptado e show de bola. Você já vai ter um banner profissional. Uma coisa que é muito importante, galera, que vocês tomem um cuidado, é o seguinte: uma vez que você terminou de editar, por exemplo, esse aqui, eu gostei realmente do resultado que ele ficou. Esse aqui eu gostei, esse aqui eu gostei também. Vou baixar os três, por exemplo. No Canva Pro, eu já tenho a funcionalidade de baixar eles numa qualidade mais baixa, que ele vai ficar um pouquinho mais leve, tá? Então é só eu vir aqui e colocar comprimir arquivo, ele já vai vir um pouco mais leve. Caso o seu não seja o Canva Pro, eu recomendo esse site aqui, o tiny.png, que você sobe a imagem, ó, subiu uma imagem aqui de 1 mega e ele reduziu 77% do peso da imagem e me devolveu ela com 293 KB, bem mais leve. Isso é muito bom para a performance do nosso site, tá? Vai fazer o nosso site não perder tanto tempo ali de carregamento, ele vai carregar mais rápido para os clientes. E basicamente é isso. Botrel, eu quero fazer aquele banner que é um pouco mais moderno, por exemplo, um banner que não tem tanto design, ele tem só uma imagem legal e tal. Ou você vai já tirar a sua foto aí, fazer uma produção audiovisual, ou pegar a sua foto na internet, ou você pode também resolver isso tudo aqui dentro do Canva. Você vem aqui dentro de elementos e ao pesquisar elementos, você não vai pesquisar só formas, etc. Você também consegue imagens profissionais. Então se eu pesquisar aqui, ó, Pet Toys, que é basicamente em inglês brinquedos de cachorros, e vir aqui em imagens, vão aparecer várias imagens muito legais aqui de Pet Toys, brinquedos de cachorros. E aí eu tenho que só adaptar elas aqui ao formato do banner, tem que ver se vai ficar legal. Às vezes algumas fiquem legais, outras fiquem um pouco cortadas. Essa aqui talvez, por já ser um pouco mais distante, fique um pouco melhor. Vocês podem passar um bom tempo aqui, também pode pegar fotos que estão na internet, essas aqui também talvez também fique legal. E aí só tem que adaptar ela aqui ao formato. Você vai adaptar uma versão para o formato de desktop, a outra versão para o formato de mobile, por exemplo, e show. Você vai fazer o download dela aqui, ó. Cheguei aqui, fiz o download dela normalmente, vou marcar para fazer o download só
página 1. Essa imagem não ficou muito legal não, tá, gente? Mas vocês estão vendo aqui que tem várias outras opções de imagem e eu mostrei alguns exemplos também de lojas profissionais, então já deu para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essa parte. O texto, você não colocou o texto. É porque nesse caso o texto a gente vai colocar aqui dentro do nosso consultor de temas. Então, beleza, eu tenho essa imagem aqui, ela veio bem pesada, eu esqueci de comprimir, então eu vou até já aproveitar de forma didática e comprimir ela aqui junto com vocês. Vou vir aqui no Tiny, joguei essa imagem para cá. Ela tava com 2 MB, tá carregando aqui, vão ver. Ficou um pouco mais leve, ó, 563 KB. Venho aqui na minha loja, jogo ela aqui no desktop. E aqui, ó, nessa aba de Heading e Content é onde eu vou escrever os meus textos, tá? Então os mesmos textos que eu tava escrevendo aqui nos meus designs, aqui por exemplo, ofertas imperdíveis em loja, eu vou escrever eles aqui, ó, dentro de Heading e dentro de Content. Heading é onde vai ficar um título um pouco maior, Content vai ficar um texto que é a sub-headline, né, um pouco menos destacado. Aqui eu consigo selecionar onde que vai ficar esse texto, se ele vai ficar no centro, no meio, ou se ele vai ficar no canto superior esquerdo, no canto superior direito. Vocês vão selecionar da melhor forma, inclusive vocês conseguem também colocar um botão. Então, por exemplo, quero fazer um banner aqui de uma das categorias do meu website, você consegue fazer. E aí você vai vir aqui e vai colocar o link da categoria, Collections, por exemplo, cozinha, e aí você vai colocar ver mais, saiba mais, por exemplo, que vai aparecer um botãozinho aqui da sua categoria. Nesse caso ficou tudo preto, porque o texto está preto, você teria que colocar nas cores também do seu site e tudo mais. Essa ideia dos avatares é muito legal, inclusive, para você poder fazer suas capas de categoria. Tem outros vídeos do canal aqui que eu abordo esse assunto com um pouco mais de detalhes, mas para quem é um bom entendedor aí, você já consegue imaginar que ao fazer aqueles mesmos avatares lá, você consegue personalizar eles, colocar, sei lá, um avatar com uma garrafinha, um outro avatar com um celular, um outro avatar com um brinquedinho. E aí você vai colocando esses avatares aqui nas capas de categoria, vai ficar bem legal, você vai ter um resultado parecido, por exemplo, com o que a Poloro fez aqui nessas abas de categoria que eu havia mostrado anteriormente. Basicamente é isso, o vídeo de hoje ficou um pouco mais longo, mas imagino que com o Canva aqui vocês têm basicamente tudo o que vocês precisam para poder fazer bons banners profissionais mesmo, porque os templates eles são bem completos, são bem legais. Inclusive uma dica que eu posso dar para vocês se você pesquisar aqui o nome do produto que você vende, o Pet Toy, e vier aqui em elementos gráficos, já vão aparecer vários brinquedos. No caso aqui eu quero Pet Toy em 3D, por exemplo. Deixa eu ver se vai aparecer algum. Apareceu esse aqui. Eu posso vir aqui, ó, clicar em editar foto. Eu posso vir aqui em ajustar, por exemplo. Posso vir aqui em nitidez, deixar ele um pouco menos nítido. Você pode ir brincando com esses elementos, ó, colocar eles aqui um pouco mais desfocado, nas laterais, etc. Então tem bastante coisa que dá pra fazer, inclusive deixar eles um pouco mais desfocados, colocar um blur em cima deles. Tem muito elemento, tem muita coisa legal aqui que dá pra fazer no Canva. Mas caso você queira já ter acesso à sua loja pronta, com banners profissionais já feitos por um designer que sabe mexer no Photoshop, já com as capas de categoria, identidade visual criada e logo profissional, eu deixei também um link aqui na descrição. Eu sei que nem todo mundo vai ter essa paciência aqui de ficar montando na loja, inclusive até alguns detalhes aqui, ó, eu coloquei um print da loja dentro do celularzinho que vai aparecer aqui. Eu sei que algumas pessoas vão curtir fazer esse processo, eu até me divirto, não é a coisa que eu mais gosto, mas para quem quer um pouco mais de praticidade, eu vou deixar um link aqui na descrição também, é o primeiro link da descrição, e através dele você consegue ter acesso a uma loja profissional já pronta, bem legal, inclusive com 20 produtos validados e minerados por mim, por R$47, tá? Eu não sei por quanto tempo isso vai ficar disponível, mas é um valor bem barato, bem em conta, então dê uma olhada caso seja o seu interesse. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, deixa o comentário e até a próxima.